Bom, no primeiro vídeo a gente estudou os tipos de calor, o que é calor e como calcular cada tipo de calor, né? Agora a gente vai aplicar esses conceitos que a gente viu na parte 1 em sistemas isolados, que na verdade é a parte mais importante da calorimetria, né? Então, o que é um sistema isolado? Vamos imaginar a situação a seguir. Temos um corpo A e um corpo B, são dois corpos. Estão dentro de um recipiente que é termicamente isolado do exterior. Um exemplo clássico desse tipo de recipiente é um calorímetro, né? Então, aquele recipiente que isola termicamente o interior do exterior. Um exemplo de um calorímetro do nosso dia a dia é o isopor. Ele não é 100% eficiente, mas ele cumpre bem o papel de isolar a parte interna da parte externa, deixando o sistema termicamente isolado, é o que a gente chama. Tudo bem? Se a gente supor então que o sistema é termicamente isolado, as únicas trocas de calor que acontecem são entre os corpos A e B, nesse caso, tudo bem? Então vamos supor o seguinte: o corpo A é mais quente que o corpo B, ele tem uma temperatura maior. Então, então, pelo que a gente viu no vídeo anterior, o fluxo de calor sempre tende a ser do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, o corpo A perderá calor para o corpo B. Faz sentido isso? Espero que sim. O corpo A perde calor para o corpo B. Então, se o corpo A perde calor, a gente define que o calor A é menor que zero, porque ele está perdendo calor. E como o B está recebendo calor, está sendo fornecido calor a ele, a gente diz que o calor do B é maior que zero. Isso a gente viu lá no vídeo anterior, tudo bem? Outra coisa que a gente pode dizer é que em módulo, QA e QB são iguais. Em módulo. Por quê? Ué, o calor que o B ganha é o calor que o A perde, né? Então, o calor que vai elevar a temperatura do B é o calor que faz o A diminuir de temperatura. Então a gente pode dizer que em módulo esses calores são iguais. Isso é verdade para não violar nenhum princípio de energia, né? A energia total do sistema teoricamente é zero, né? Então o que um perde o outro ganha. Se um ganhou é porque alguém perdeu nesse caso, né? Então a gente diz que em módulo QA e QB são iguais a zero. Se QA e QB são iguais a zero e eles têm sinal em módulo, aliás, se QA e QB são iguais e em módulo eles são iguais e um é positivo e o outro é negativo, a gente pode dizer que QA é igual a menos QB. QA igual a menos QB. Isso faz todo sentido, vamos pensar? QA é um número negativo, não é? Exatamente, número negativo porque o calor do A é negativo. QB é um número positivo. Se eu faço menos um número positivo, eu obtenho um número negativo. Então eu estou com um número negativo de um lado da equação e um número negativo do outro lado da equação. Então, pelo menos nesse ponto, A é válido. E como em módulo eles são iguais, né, na hora que a gente faz essa conta, dá o mesmo número. Então, QA igual a menos QB. Se eu jogar o QB para o outro, o menos QB para o outro lado da equação, a gente obtém que QA mais QB é zero. Ou seja, o calor do corpo A mais o calor do corpo B é igual a zero. E essa é uma lei importante para sistemas termicamente isolados. Sempre que o sistema for termicamente isolado, a somatória dos calores dos corpos é igual a zero. O que faz muito sentido, né? Porque no total, a energia total do sistema é zero. Um corpo perde e o outro ganha. Então, no final, essa soma líquida tem que dar zero, porque no total é zero. Não existe força externa agindo sobre o sistema, né? Dentro do sistema tem trocas de calor, mas analisando o sistema como um todo, a energia térmica dele é sempre zero, se o sistema for termicamente isolado, tudo bem? Então, essa relação vale apenas para sistemas termicamente isolados. A gente pode generalizar esse princípio. Imagine que a gente tem um sistema termicamente isolado com N corpos. Não apenas dois corpos. N corpos, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, N corpos. Então a gente pode dizer que a somatória de todos os calores envolvidos entre os corpos é igual a zero. Ou seja, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais vários, né, termos até o Qn é igual a zero. Então se a gente tiver, é bem raro aparecer um problema com mais de dois corpos. Às vezes aparece três, né? Mas pode aparecer então, portanto, um problema com N corpos, então você tem que somar N vezes essas parcelas. E esse tipo de conceito é muito importante para a gente determinar
temperaturas no equilíbrio. Quando a gente resolver exemplos, os próximos exemplos em exercício, isso vai ficar bem claro. Como esse princípio do somatório dos calores ser igual a zero num sistema termicamente isolado nos ajuda, nos auxilia muito em resolver problemas, principalmente quando a gente tem que comparar, analisar uma situação em equilíbrio térmico, que são os casos que a gente vai ver nos exercícios daqui a pouco. Bom, vamos resolver esse primeiro exemplo, primeiro exercício. O enunciado diz assim: misturando 1 litro de água a 70 graus Celsius e 2 litros de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 litros de água a que temperatura? É bem simples, ele deu o calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius, certo? Vamos lá, é bem simples. Na situação inicial a gente tem o quê? 1 litro de água a 70 graus e 2 litros de água a 10 graus, né? Quando a gente mistura os dois, vai haver uma troca de calor entre os dois. Vamos chamar de corpos, vai. Um corpo é 1 litro de água, outro corpo são 2 litros de água. Na hora que a gente mistura esses dois corpos, né, mistura essas duas quantidades de água, vai haver uma troca de calor. Quem tem 70 graus vai diminuir a temperatura, enquanto quem tem 10 graus vai aumentar a temperatura. Então a temperatura que ele quer que a gente determine, que é a temperatura de equilíbrio, vai ser algum número entre 10 e 70. E repare que como ele colocou uma quantidade maior de água com temperatura mais fria, mais baixa, a gente pode dizer que a resposta da questão vai ser um número entre 10 e 70 e mais próximo do 10 do que do 70. Então, aí, de uma maneira intuitiva, se fosse uma questão de teste, a gente já poderia aí conseguir eliminar algumas alternativas para chutar, né, usando puramente a lógica. Tudo bem? É a intuição. Vamos fazer essa conta, então, o método de resolver esse tipo de exercício. O primeiro passo é esse. Identificar, né, M1 e corpo 1 e corpo 2. Né? Vamos chamar, então, 1 litro de água de corpo 1 e os 2 litros de água de corpo 2. Reparem numa coisa. A massa do corpo 1 é de 1 kg, porque a gente sabe que a densidade da água é 1. Então, 1 litro de água tem 1 kg de água. E a temperatura inicial desse corpo 1, que seria esse litro de água, é 70 graus Celsius. Quando a gente analisa o corpo 2, né, que seria os 2 litros de água, a gente tem 2 kg, porque 1 litro é 1 kg, então 2 litros, 2 kg. E a temperatura inicial dessa quantidade de água, desse corpo 2, é de 10 graus Celsius. Tudo bem? A gente pode garantir que no equilíbrio, né, quando os 3 litros de água em equilíbrio vão ter a mesma temperatura. E é essa temperatura que a gente quer. Vamos chamar essa temperatura de T. Tudo bem? Aplicando o teorema dos sistemas isolados, olha o que acontece. A gente tem que Q1 mais Q2 tem que ser zero. Tudo bem? Nesse caso, Q1 e Q2 são calores puramente sensíveis, com variações de temperatura. Tudo bem? O Q1 vai ser dado por M1 vezes C da água, vezes a variação da temperatura. E a variação da temperatura vai ser o quê? Vai ser T final, que é o T que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial do corpo 1, né, que seria os 70 graus Celsius. Repare que, né, esse T é o que eu quero descobrir. E quem vai ser o Q2? Q2 vai ser M2, que é a massa do corpo 2, vezes o calor específico da água, que é C, vezes a variação da temperatura do corpo 2. E a variação da temperatura do corpo 2 vai ser o quê? Vai ser T menos T, temperatura inicial do corpo 2. Repare que o T, esse T é o mesmo do que 1. Né? O T, nesse caso, é o mesmo T, porque no equilíbrio a temperatura dos dois corpos, as duas quantidades de água, vão ser iguais. Tudo bem? Então repare que a gente tem somente uma variável nesse problema, porque tanto M1, M2, C e as temperaturas iniciais dos corpos a gente já tem. Então, reduzimos o problema a uma equação de uma variável. Vamos resolver isso aqui. Substituindo os valores, a gente tem então que M1 é 1, C é 1 e TI1 é 70. Então vai ficar 1 vezes 1, que multiplica T menos 70. M2 é 2, C é 1, né, T eu quero descobrir, e TI2 é 10. Então vai ficar 2 vezes 1, T menos 10. A gente soma os dois. Reparem numa coisa. A gente vai ter T menos 70 mais 2T menos 20. A gente fez a distributiva. Somando T com 2T, vai ficar 3T. Né? Jogando 20 e 70 para o outro lado, a gente ganha 90. Fica com 90 do outro lado da equação. A gente passa o 3 dividindo e obtém que T, a temperatura de equilíbrio, é 30 graus Celsius. O que faz muito sentido. É uma temperatura entre 10 e 70 e mais próxima do 10 do que do 70. Né?
O importante aqui é entender que nesse caso o Q1 é negativo e o Q2 é positivo. Né? Por que o Q1 é negativo? Porque a gente diminuiu a temperatura do corpo 1. Né? Ele estava inicialmente a 70 graus e terminou com 30 graus. Então ele é o negativo. Ele cedeu calor para que o 2 aumentasse a sua temperatura, porque o 2 inicialmente estava a 10 graus e terminou com 30 graus. Então o Q1 nesse caso é negativo e o Q2 é positivo. Tudo bem? Agora vamos resolver a questão 2. Ele fala assim: uma bacia contém 18 litros de água a temperatura de 20 graus Celsius. Desprezando-se a capacidade térmica da bacia e as perdas para o meio ambiente, pode-se obter uma mistura à temperatura final de 36 graus Celsius, despejando-se na bacia uma certa quantidade de água a 72 graus Celsius. Ele quer saber qual é essa quantidade de água. Vamos reinterpretar o problema. Vamos lá. Ele fala que a bacia já tem 18 litros de água a 24 graus Celsius. Tranquilo. E ele quer que nessa bacia a mistura de água tenha 36 graus Celsius. Então ele tem que adicionar uma certa quantidade de água a uma temperatura mais elevada. Essa temperatura, ele falou, 72 graus Celsius. Ele quer saber qual é essa quantidade de água. Né? A gente tem que precisar de um dado na questão, que é o calor específico da água, que na questão anterior já havia sido fornecido. A gente adota como 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Então vamos resolver esse problema. Vamos lá. Vamos fazer aí o que a gente tem. A gente tem que a massa do corpo 1 é 18 kg. Lembre que a densidade da água é 1, então 18 litros equivalem a 18 kg. A temperatura inicial desse corpo 1 é 24 graus Celsius, né? Que a gente está falando daquela quantidade de água que já está na bacia. E a temperatura final desse corpo 1 vai ser o quê? Vai ser 36 graus Celsius. Né? Porque a gente quer que a mistura final esteja na temperatura de 36 graus Celsius. Repare que é um pouco diferente da questão anterior. Na questão anterior ele queria saber qual era a temperatura final. Aqui essa temperatura final já foi fornecida, ele quer saber outra coisa. Tudo bem? A massa do corpo 2 é o que eu quero descobrir. É o x gramas, x quilogramas, quer dizer. Né? Eu quero descobrir esse valor, x quilogramas. A temperatura inicial do corpo 2 vai ser 72 graus Celsius, porque ele falou que essa quantidade de água que eu quero descobrir estava inicialmente a 72 graus Celsius. E a temperatura final é o quê? É 36 graus Celsius, porque é quando atinge o equilíbrio. É o que eu quero. Eu quero a mistura total na temperatura de 36 graus Celsius. Tudo bem? Aplicando o teorema do sistema isolado, Q1 mais Q2 é zero. Q1 é quem? Q1 é M1 vezes C vezes delta θ. Quem é delta T? Aliás, delta T, né? Delta θ pode ser delta θ também. Que vai ser a temperatura final do corpo 1 menos a temperatura final do corpo 2. Repare que todos esses termos a gente já tem, então dá para calcular esse valor. Enquanto o Q2 vai ser M2, que a gente quer descobrir, vezes C, que a gente tem, vale 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final do corpo 2 menos a temperatura final inicial do corpo 2, tudo bem? Aqui, reparem bem que não são bem corpos, são quantidades de água, mas eu falo corpo para ficar mais fácil de entender, tudo bem? Substituindo os valores, a gente fica assim, 18 vezes 1, que multiplica 36 menos 24, que é a temperatura final do corpo 1 menos a final inicial do corpo 1, né? Mais x, que é a quantidade de água que eu quero descobrir, vezes 1, né? Que é o calor específico, que multiplica 36 menos 72, né, que é a variação de temperatura do corpo 2. Então, o 36 menos 24 vai dar 12, e o 36 menos 72 dá menos 36. Então a gente fica aqui 18 vezes 12, menos 36x é igual a zero. Então 36x é 12 vezes 18, a gente resolve essa equação que é bem simples, obtendo que x é igual a 6 kg. Ele pediu a quantidade, então você pode responder 6 kg, mas se ele pedisse o volume, bastava falar que pela densidade da água C1, 6 kg é igual a 6 litros. Então a resposta poderia ser também 6 litros de água. Então essa é a quantidade de água que você tem que adicionar na bacia à temperatura de 72 graus Celsius para que no final, no equilíbrio, a temperatura final seja de 36 graus Celsius. Então agora vamos para o último exercício, né? Sobre calorimetria. Questão 3. Ele fala assim: um cubo de gelo dentro de um copo com água resfria o seu conteúdo. Então ele deu uma informação que ele não precisava dar, né? Mas também é uma informação que todos conhecem. Então isso é uma coisa... Ele falou o óbvio, né? Mas tudo bem. Continuando. Se o cubo de gelo tem 4 gramas e o copo com água, né,
tem 200 ml de água e suas respectivas temperaturas iniciais são 0 graus Celsius e 24 graus Celsius, quantos cubos de gelo devem ser colocados para baixar a temperatura da água para 20 graus Celsius? Ele deu o calor específico da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama. Tudo bem? Então vamos interpretar o que ele está falando. Ele fala assim, você tem um copo com água, e você quer, tá a 24 graus Celsius, né? São 200 ml de água. E ele fala, né, e ele quer saber quantos cubos de gelo você tem que pôr, o gelo está inicialmente a 0 graus, para que a temperatura da água baixe para 20 graus Celsius. É isso que ele quer saber. E ele falou que 1 cubo de gelo tem 4 gramas. Né? É isso, é simples, o negócio é esse. Então, imaginando aquele negócio, a gente tem que fazer o quê? Novamente, aplicar o sistema, o teorema dos sistemas isolados, fazer Q1 mais Q2 igual a 0, calcular Q1, calcular Q2 e achar a massa de gelo. Tendo a massa de gelo, a gente descobre quantos cubos de gelo a gente tem que pôr. Tudo bem? Então vamos fazer essa conta. Informações que a gente tem. Massa de água. Sabendo que a densidade da água é 1, 200 ml equivalem a 200 gramas. Né? A temperatura inicial da água é de 24 graus Celsius e eu estou supondo que a temperatura final é de 20 graus Celsius, porque é isso que eu quero. Né? A massa de gelo que eu quero eu chamei de X. A temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius, e a temperatura final do gelo, 20 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. Aplicando o teorema dos sistemas isolados, o Q da água mais o Q do gelo tem que ser 0. Vamos calcular o Q da água. O Q da água vai ser a massa de água vezes o calor específico da água, que multiplica a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Repara que esses três termos, tudo isso aí a gente tem. Então a gente consegue calcular isso tranquilamente. Agora, o gelo tem um problema. Porque antes da gente calcular o calor sensível do gelo, né, a gente tem que transformar o gelo em água. Né? Então a gente tem dois calores para o gelo. A gente vai ter um calor latente, que vai ser a transformação do gelo em água, de fusão, né? Vai ser a fusão do gelo. E depois a gente vai ter água líquida a 0 graus. E a gente tem que elevar essa água até 20 graus Celsius. Então a gente vai ter uma parcela de calor latente e uma parcela de calor sensível. Então vamos lá. Vamos fazer essa conta. A parcela de calor latente vai ser a massa de gelo vezes o calor de fusão, o calor latente de fusão que foi fornecido na questão, né? Que é 80 calorias por grama. Tranquilo isso aí. E o calor sensível do gelo, que vai ser a outra parcela do calor, vai ser a massa de gelo, vezes o calor específico da água. Repare que agora o gelo virou água, a massa mantém, né? Não muda, quando o gelo muda de estado, não muda a massa de gelo, não muda a massa, né? Mas o calor específico agora é da água, não é mais gelo, virou água, né? E a gente tem que fazer a variação de temperatura. Vai ser então 20 menos 0, né? Porque inicialmente o gelo virou água líquida, está a 0 graus, e a temperatura final do gelo é a temperatura de equilíbrio que eu quero, que são os 20 graus Celsius, porque eu quero que o sistema esteja em equilíbrio a 20 graus Celsius, porque é isso que ele pediu na questão. Ele quer saber o número de cubos de gelo que eu tenho que colocar para baixar a temperatura até 20 graus Celsius. Tudo bem? Substituindo os valores, olha o que acontece. Vai ficar MA é 200, CA é 1, e TFA menos TIA vai ficar 20 menos 24. Tudo bem? MG é X, é a massa que eu quero descobrir. O calor de fusão é 80, foi fornecido na questão. O MG que eu quero também é X. O CA é 1. E a temperatura final do gelo menos a inicial do gelo vai ser 20 menos 0. Tudo bem? Repare que nesse caso o gelo já virou água. Tudo bem? Então vai ficar menos 800, né, mais 80x mais 20x. Então a gente vai ter que 100x é igual a 800. Então a gente obtém que x é igual a 8 gramas. Ora, então são necessários 8 gramas de gelo. Se um cubo de gelo tem 4 gramas, quantos cubos de gelo tem 8 gramas? 2 cubos de gelo. Então a resposta é simples, são necessários 2 cubos de gelo para diminuir a temperatura da água para 20 graus Celsius. Uma questão bem simples que a gente pode brincar enquanto a gente estiver num restaurante, né? Tem nada para fazer no restaurante, calcula quantos cubos de gelo você tem que pôr no copo lá, no refrigerante, para diminuir para tantos graus a temperatura. Certo? Então foi isso. Então calorimetria é isso.